Melissa Coutinho, ela é psicóloga, graduada pela UFBA, pós-graduada em psicologia junguiana, pós-graduada em psicanálise de orientação lacaniana, pós-graduada em dor, pós-graduada em gestão de pessoas, especialista em Somatic Experience e mestranda em administração de empresas pela UFBA. Melissa foi também debatedora no nosso primeiro painel, na semana passada, e, como dito, ela também terá um painel para chamar de seu, será o encerramento aqui do nosso webinar em 9 de junho. Melissa, a palavra está contigo. Oi, Irena, obrigada. Olha, a primeira coisa que eu quero ressaltar, assim, é a felicidade de estar nessa parceria com a Gomes Martins e a GPS, que é um projeto que tem como objetivo, obviamente, tratar temas relevantes, atuais, que estão dentro dessa questão da pandemia, né, mas em uma linguagem acessível, simples, né, para qualquer um, trazendo temas em uma forma técnica mais simples e acessível, né, e numa perspectiva interdisciplinar. Então, a gente acabou de ouvir Luciana, que tratou desse tema, que é super técnico e específico, e algumas pessoas podem estar se perguntando como é que a gente vai fazer essa relação entre a psicologia, por exemplo, que é uma outra área, né? Então, eu acho que Irena trouxe uma imagem que eu vou usar, e eu acho ela perfeita nesse aspecto, que é da teia de aranha. Na verdade, as áreas, elas não são separadas. Por isso, a intenção da gente ter aqui várias pessoas falando sobre várias áreas. As áreas, elas se interrelacionam, elas se interpenetram. Então, é importante a gente pensar nisso, porque a gente sai de palavras como o absenteísmo, afastamento, coisas do tipo, ou percentuais, números, e a gente entende que ali são pessoas, né? E aí tem o que a Luciana falou várias vezes, que eu até anotei, a questão da humanização das relações, né? A humanização, é perceber que ali tem um humano. E é em cima disso que eu vou falar um pouco hoje, tá? Vou ser breve, então, assim, eu não pretendo trazer respostas e nem aprofundamentos, a gente vai ter outros momentos para isso, mas eu acho que tem algumas coisas que são pertinentes e relevantes que a gente pode falar hoje. A primeira coisa, a gente falou um pouco semana passada sobre isso, é ampliar a perspectiva do que a gente entende, do que a gente compreende, né, de senso comum da psicologia. Então, a gente, comumente, aprendeu que a psicologia está lá longe, né, é uma psicologia clínica, que a gente tem uma atitude corretiva em relação a isso, a gente não tem uma atitude de prevenção, né, porque a gente não inclui isso, essa dimensão, ela fica excluída, né, é como se ela fosse dispensável, e o que a gente tem visto hoje, e a fala de Luciana, com temas super técnicos, expõe claramente que essa realidade é uma realidade necessária, né, a inclusão desse tema. Eu vou pedir para a Luciana colocar, eu acho que eu estou ouvindo outros microfones, tá, gente? Está tendo não sei se também pode ajudar. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode fazer essa relação, olhar com um olhar diferente para coisas tão técnicas e específicas que a gente pode pensar de antemão que não tem a ver. Na verdade, tem. Vamos lá. A gente falou, a Luciana também falou um pouco sobre trabalho remoto, e a gente pode, só assim, a princípio, a gente já pode separar duas linhas de observação. Uma é o trabalho remoto, que a gente está chamando, as pessoas que vão para dentro de suas casas trabalhar, e a outra é o trabalho presencial, né? Eu não vou entrar especificamente em cada uma delas é extremamente rica e muito específica, né? E tem suas peculiaridades, singularidades, e cada uma vai precisar ter seus tratamentos específicos. Não é meu interesse hoje entrar especificamente em relação a isso. Eu vou pincelar algumas coisas que você pode perceber que pode se adequar a uma ou a outra, ou às duas, tá certo? Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer enquanto gestor, né, em relação a isso? Eu vou seguir algumas sugestões, vamos dizer assim. A primeira delas é informação. É um pouco o que a gente está fazendo aqui.
né? É preciso se informar, é preciso ter conhecimentos acerca do que a gente está tratando. Então, vamos ver a origem da informação, de onde a gente está tirando a informação. Eu bato sempre nessa tecla e vou continuar falando sempre, porque isso é muito importante. E a quantidade de informação que você absorve. Você precisa fazer essa informação ser útil para você. Você precisa tornar ela útil, né? A segunda coisa é, reconheça que a gente está passando por um momento de mudança. Na verdade, nossa vida, a vida humana, é uma vida que está em mudança. A gente vive, na verdade, sempre algo de mudança. Só que a gente tende a, por uma necessidade de estabilidade, vamos dizer assim, deixar meio que isso de lado. Só que em situações como essa que a gente está vivendo hoje, isso fica muito evidenciado. Né? A coisa da mudança, algumas palavras que a Luciana usou também, eu achei muito interessante, como do inesperado e do imprevisível, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, no mundo inteiro. Isso não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, situações como essa fazem aflorar na gente muitas emoções, né? E muitas questões também. Então, a gente vai precisar lidar com os medos que todos podem sentir, né? Não é porque é um gestor ou um líder que não terá sim, talvez até com a carga até um pouco maior pela responsabilidade de tantas pessoas, né? A instabilidade, a necessidade que a gente vai ter de flexibilizar modos de ser, flexibilizar coisas que a gente já está acostumado a fazer de um jeito que vai ter que ser de outro, ou seja, adaptar. A adaptabilidade, a gente vai precisar olhar para isso de uma forma muito prática, muito real, tá? Porque a gente vai precisar criar novas formas de funcionar. Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é uma prática disso, tá? A gente tem novas demandas e a gente vai precisar perceber que essas novas demandas são necessidades que precisam ser respostas, tá? Na prática. No dia a dia, a gente vai precisar fazer escolhas. Quando eu falo em fazer escolhas, às vezes a gente entende isso de uma forma muito simplista. Então, se você tem duas coisas, por exemplo, para escolher, e uma delas você não faz muita questão, ou uma delas não tem muito valor para você, isso não é uma escolha. Uma escolha, geralmente, são decisões difíceis, onde você tem duas coisas importantes, por exemplo, ou mais, tá? Então, você também precisa estar preparado para isso. Ah, Melissa, tá, e como é que a gente pode fazer isso na prática? Tá, e eu vou citar duas coisas. Uma é o acompanhamento. Com acompanhamento real. E o acompanhamento, nesse caso, eu falo que é um acompanhamento que vem junto com a comunicação. Né? É interrelacionado, é interligado à comunicação. Eu estou falando de contato, eu estou falando de relação, de presença, né? De quanto tempo esse gestor, esse líder está oferecendo ao seu colaborador, né? Quantas vezes por semana ele fala com ele? É uma vez por dia? São duas vezes por dia? É de 15 em 15 dias? É uma vez por mês? Não há necessidade de falar? Como é que isso está acontecendo, né? Qual é o meio que esse gestor está utilizando para manter esse contato, essa relação? É por e-mail? É por telefone? Né? É por vídeo? Porque, às vezes, a gente pode achar que isso não faz a menor diferença, mas isso faz muita diferença. O canal de comunicação vai lhe permitir obter informações diferentes. Então, quando você faz essa interação por e-mail, por exemplo, você vai ter acesso apenas à informação escrita. Você não vai ter acesso à voz, à tonalidade, à expressão. Então, se você, de fato, quer acompanhar, você vai precisar pensar um pouco sobre isso. Né? Talvez um canal de comunicação que lhe permita acessar mais informações seja mais interessante, como, por exemplo, um vídeo ou um telefone, né? Então, isso a gente pode ver na prática. Você encontra com uma pessoa e você pergunta, e aí, tá tudo bem? E a pessoa vai lhe responder, tá tudo bem, mas você vê que não tá tudo bem. Sabe aquele feeling, aquela coisa que eu senti que tinha alguma coisa? Então, é isso que a gente precisa, vamos dizer assim, trazer para essa realidade que a gente está hoje. Porque isso vai lhe dar muito mais subsídio de informação de como aquela pessoa de fato está, certo? É de fato um acompanhamento, né? Estar com acompanhamento. Então, isso me remete a uma coisa importante também. Quem faz isso precisa estar preparado
para as respostas, para as informações que ele vai obter, tá? Então, se você pergunta, e aí, como é que você tá? Você tá bem? E, de repente, a pessoa pode responder, não, eu não tô bem. E falar uma série de coisas graves, às vezes, que podem estar acontecendo com a pessoa, importantes, e você vai fazer o quê com essas informações? Então, você precisa orientar. E aí vem uma segunda coisa importante, que é a orientação, né? A gente está vivendo uma certa desorientação generalizada, que esse tipo de situação causa mesmo, é normal, mas nessa situação específica, a gente, pelo menos nessa situação específica, os líderes, eles precisam estar preparados para dar essa orientação nesse caso, né? Então, dar uma informação correta, em quantidade adequada, também não é encher, entupir, às vezes, a pessoa de informação, toda hora vendo informação, isso é um fator que pode ser estressante, né? Um fator estressor. Com orientações claras, você está usando linguagem clara? São perguntas simples, às vezes, que a gente não para se fazer, mas a linguagem é clara, a orientação é clara, está tendo transparência no que você está falando, no que você está passando, né? Porque isso tudo vai impactar diretamente na confiança, né? No vínculo que você vai gerar, certo? Uma outra coisa que tem a ver com tudo isso, e que depois eu vou fazer a costura entre elas todas, é a questão da segurança. Então, assim, criar um plano que lide com a questão da segurança nesse momento. A Luciana falou algumas vezes sobre isso, de uma forma direta, mas sempre indiretamente estava permeado esse tema na fala dela. Então, um gestor, um empresário, um líder, nesse momento, pode se fazer a pergunta, o que mais eu posso fazer por essas pessoas? O que mais eu posso fazer para que elas se sintam seguras, engajadas, para que elas sintam um certo bem-estar, apesar de tudo? Então, algumas pessoas nesse momento podem estar se perguntando, sim, mas o que isso tem a ver com a empresa? Isso tem tudo a ver com a empresa, porque isso tem tudo a ver com o resultado. Isso tem tudo a ver com o funcionamento da empresa. E é aí que a gente quer chegar, tá certo? Então, a questão da segurança passa desde questões eminentemente práticas, como a própria Luciana falou, inclusive plano de saúde, que eu acho que dispensa, por exemplo, o plano de saúde, um trabalhador saber que tem um plano de saúde nesse momento, isso gera grande impacto emocional para ele, porque gera uma sensação de segurança e de estabilidade, de que, bom, se for necessário, ele vai ter um suporte. E isso vai gerar uma diferença para ele, tá certo? Agora, a gente precisa se atentar a algumas coisas. E eu fiquei muito feliz com a fala de Luciana, porque eu acho que ela trouxe isso também, tá? Como é que isso pode ser feito na prática, né? Então, eu vou falar de uma forma bem clara, né? Eu vou ressaltar o suporte psicológico nesse caso, porque isso sim vai fazer grande diferença, tanto em termos pessoais. Então, hoje em dia, o trabalho está acontecendo remotamente. É super fácil você conseguir acessar esse tipo de profissional. Quanto em grupos, que dentro de empresas, isso pode ser bem interessante também, remotamente ou presencialmente, tá certo? E isso não é uma coisa que pode ser deixada para lá, continuar sendo deixado para lá isso, desprezada, porque isso vai ter consequências práticas, tá certo? Essa parte aqui eu iria falar algumas outras coisas, mas eu já vou fechar trazendo uma pergunta, tá certo? E eu acho que eu vou deixar aí algumas coisas em função até da Marta ou da Luciana poder trazer um pouco para a gente refletir sobre isso. Então, é uma pergunta. Se uma pessoa em home office tiver um surto psicótico, né, em horário de trabalho, vamos dizer assim, isso pode ser considerado um acidente de trabalho? Isso é uma pergunta, tá? Eu não sei, assim, a gente não pode responder essa pergunta, como a Luciana reafirmou várias vezes, cada caso é um caso, mas certamente, na análise de cada caso, a lisura da empresa, ou seja, essa empresa estava acompanhando essa pessoa, essa empresa sinalizou a essa pessoa que ela precisava de um acompanhamento específico, essa empresa prestou auxílio a essa pessoa, ela agiu ou ela se omitiu em relação a isso. Certamente, isso fará diferença na análise caso a caso, tá certo? E mais de uma forma simples, para finalizar, a gente pode pensar assim, se uma pessoa não está bem, ela vai ser produtiva,
Acho que não, né? Porque ela não vai estar em seu funcionamento normal. Cognitivamente, ela não vai estar pensando normalmente, conectando ideias, com a memória normal, relacionando informações. Eu tenho visto sofrimento, muito sofrimento nesse aspecto, pessoas altamente produtivas que nesse momento estão em casa e não estão conseguindo produzir. Então, isso é real, tá certo? Outra coisa que eu acho que é importante, só para as pessoas ficarem sabendo, uma sensação normal de se ter nesse período é uma sensação de desconexão, que na semana passada isso foi até linkado por alguém que escreveu aqui no nosso chat. Então, uma sensação de desatenção, de alheamento, né, de dificuldade de focar, e isso pode, naturalmente, gerar riscos, né, falhas, e, consequentemente, acidente de trabalho. Então, aí a gente começa a ver onde é que se linkam as coisas. Está aí, na prática, na vida real. Né? Então, a necessidade da saúde mental não é algo subjetivo, ela implica de forma concreta na vida das pessoas e das empresas, né? Inclusive em termos econômicos. Para fechar. Eu vou ter aí.